Muito bem, é um privilégio para nós, né, podermos estar juntos nessa noite para esse tempo de cânticos, né? E também a apreciação da palavra do Senhor. Nós temos cantado vários hinos, né, que falam desses pontos da nossa confiança. Um fala da esperança, né? Que temos a volta do Senhor, o Senhor voltará. Foi o primeiro que cantamos, né? Vou falar que cada um nessa noite possa estar nessa expectativa, né, da volta bendita do nosso Senhor e Salvador, né? E cantamos também Eis o Estandarte, né? E no último versinho lá, acho que foi na última estrofe, se não me engano, fala negue-se a si mesmo, né? É interessante, são cânticos, né, que às vezes cantamos e não meditamos, não paramos para pensar naquilo que cantamos, né? Naquilo que cantamos. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3. O versículo 13 do capítulo 5, ele fala assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, o que é de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu gostaria que continuassem a leitura aí, a minha tradução é um pouco diferente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade atrás do monte. Isso se não devia colocar no lugar proteíno, mas no gerador e alumia todos que se encontram na casa. Assim, tudo também até aí que o Senhor nos abençoe na leitura da tua palavra e nosso coração nesta noite. Amém. São trechos interessantes. Eu estou pensando, né, que todos aqui nessa noite já têm passado pelo conhecimento da palavra do Senhor, já tem até mesmo um dia feito uma decisão ao lado do Senhor, né? Com a idade de poucos aqui, os pequenos, né, que ainda não aconteceu isso. Então é interessante nós olharmos para esse trecho da palavra do Senhor, que ele fala: vós sois o sal da terra. É exatamente a coisa do Senhor. Eu creio que é a mesma. Eu comparei lá com a outra minha em casa e é exatamente, né, quase idêntico, o mesmo pensamento que está aparecendo em nossas Bíblias. Mas o texto então ele fala: vós sois o sal da terra. Sal da terra, né? Sal da terra. É interessante, não é? Porque pensarmos no sal. O sal é uma delícia, né? Eu até pouco tempo eu gostava muito de sal, né? Eu falava que eu era ruim para sal. Agora eu deixei um pouco, né? Porque estava acabando fazendo mal, né? O sal realmente ele é muito interessante. Ou alguém aqui come uma comida totalmente sem sal? A gente come uma água sem sal, né? O japonês faz isso, né? A gente nota. Ele temperado dá um sabor. Por isso que eles têm bastante saúde, né? Só no outro serve assim, né? Porque o sal realmente ele judia bastante, né? Ele judia bastante no nosso organismo, no nosso corpo, né? E ele provoca uma série de complicações, né? Mas é interessante. Vós sois o sal da terra. Então o sal, ele na alimentação, ele é tido, né, como um tempero, né, para dar
O que o sal dá na comida? O sabor, né? Ele dá o sabor. Então uma comida sem o sal, ela vai ficar, né, sem sabor, vai ficar aquela comida insonsa, né? Insonsa. E é interessante, né? Eu tô achando a meninada aí andando muito hoje. O que foi? Tô gostando de eu aqui na frente. Então é interessante a gente pensar, né, nisso aí. No sal, né, e no sabor, né, que ele dá, né, para a alimentação, né, para a alimentação. E aqui o texto ele fala igual sobre o sal da terra. Agora sobre o sal da terra. Está falando então para cada um de nós, né, como igreja, como salvos, né, que temos então que dar a temperança, né, o sabor, o tempero adequado para as outras pessoas que estão em nosso redor, em nossa volta, perto de nós. Perto de nós. Então é muito interessante. E ele continua, o texto, o versículo 1, ele continua. Se o sal perder o sabor, na outra tradução fala se ele vir se tornar-se insípido, né? Insípido, então ele para nada mais serve, né? A minha tradução aqui fala, com que se há de salgar? Ele faz uma pergunta, né? Especifica, né, os pontos que temos que considerar, né, as vírgulas, e pode dar uma ponto de interrogação assim como esse cabinho de guarda-chuva ali, né? Então está fazendo uma pergunta, né? Ele está fazendo uma pergunta. Com que há de salgar? Então é interessante. O sal perdeu o sabor, né? O sal ele não presta mais. Ele não presta mais. Então você vai salgar com o quê? Né? Veja bem então que quando nós colocamos para cada um de nós, né? Quando colocamos, trazemos para nós. Quando trazemos para nós, então, quando uma pessoa chega a esse ponto, né, de não ter mais sabor, né, essa característica de tempero de uma pessoa temperante, né, temperada, então ela vai ficar sem utilidade e para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Interessante, né? Para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Veja, então, até que ponto, né, chega, até que ponto que vai se pensando, né, em uma pessoa, né, em um crente, em um salvo, e se ele então deixar de ter essas qualidades, de perder então essa característica de ser uma pessoa temperante, né, corre então um perigo muito grande, né, corre um perigo muito grande. Eu vi vocês folheando aí, quer comentar alguma coisa? Aproveita o embalo aí, tem nós eu queria. Eu estava procurando aquela palavra no versículo que você falou, eu acho que só tem nada por aqui, não. Você vai falar sobre ela. Eu fiz uma anotação aqui, Colossenses 4 e 6. Mas pode comentar, depois eu vou, depois o meu comentário vai ser diferente. Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Nós sabemos como deveis responder na palavra.
como o Senhor falou sobre o sal da terra, sobre a vida, ele está envolvendo o nosso testemunho, que estamos. Como sal, a nossa responsabilidade é dupla. Nós temos que dar ao mundo um sabor, né? Uma vida que realmente vale a pena para eles viverem. E nós temos também que conservar, como o sal conserva os alimentos de ser culturais, estragarem, né? Então a igreja ela é uma voz contra o pecado, a igreja ela é uma força contra as pessoas, né? E é por isso que em 2 Tessalonicenses nós lemos ali que o Cristo ele não possibilitar, né, se manifestar até que seja retirado aquilo que detém. O testemunho da igreja, verdadeiro, das igrejas, da igreja, né? O testemunho da igreja, do povo de Deus, é um atrapalho para o inimigo, para as pessoas que não creem na palavra, né? Então a nossa vida reta, nossa vida santa, nossa vida é diferente do mundo, né? Então é uma vida que de fato segura, né, o pecado de avançar, de dizer, conforme o cliente zela para a sua vida, ele é sem dúvida, né, uma força, uma voz, né, contra o pecado. Assim como o Senhor foi quando ele esteve na terra. Os fariseus não gostavam dele, os religiosos não gostavam do Senhor. Mas não porque ele falava deles, mas porque ele vivia a vida nova certa, né? A vida do Senhor condenava a vida dos fariseus. Então a vida de um crente verdadeiro, um servo de Deus, ela tem que ser santa, reta, ele tem que ser o salvo. E de fato, a nossa vida tem que condenar a vida dos crentes. Agora, quando o crente começa a viver igual o mundo, andar igual o mundo, falar como o mundo fala, e é um salvo que perdeu o sabor. É um salvo que se tornou inseguro. Realmente, o que nosso irmão tem comentado é a realidade, né, que está acontecendo hoje em nosso mundo, né, os dias que nós vivemos. Na maioria das pessoas, né, que se dizem crente, de repente é até difícil de você poder afirmar que ela é uma pessoa crente, não é? Pelo modo dela se vestir, né, dela se trajar, dela se portar, né, comportar. Então chega um ponto que a gente fica, né, meio em dúvida, né, fica meio em dúvida, porque aquilo que é lá e outro cá, como nós afirmamos, falamos, né? Então a realidade daquilo do mundo nosso hoje. Então isso é muito perigoso. A nossa vida, então, ela deve falar, né, bem alto, forte, né, e as pessoas, ao olhar, ao ver em nós, né, então elas possam ver tudo do Senhor, né, possam ver tudo do Senhor. A nossa vida, então, deve ser um retrato, né, ou aquilo que representamos, que é o nosso Senhor. Mais algum outro pensamento aí? Veja o que Lucas fala no capítulo 14, versículo 34. Alguém pode ler para mim aqui, por favor? Lucas 14, 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se tornar insípido, como restaurar o sabor? Veja, então, é que já falamos, né, o que já temos falado. Então o Lucas, o evangelista, fala que o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurar seu sabor? Não presta nem para o solo. Veja o que diz no versículo 35, né? Não presta nem para o solo, nem mesmo para adubo. Joga-do fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então é interessante.
nós estamos falando, veja bem que estamos falando, né, de vidas, né? Estamos falando então de pessoas salvas, né, que o texto fala, vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Então, uma pessoa temperada, né? As palavras, né, temperada como temperança. Veja aí, agora vou citar então aquele texto que nosso irmão já leu e comentou, de Colossenses 4 e 6, que alguém lá atrás quiser ver para ser ouvido melhor lá atrás. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vossa palavra seja temperada com sal, né? Interessante. Na minha tradução aqui, não sei se eu falo igual, fala, vossa palavra seja sempre temperada, né? A minha fala em graça, temperada, né? Sempre em graça, temperada com sal. É graça também? Fala também, não é graça, né? Hã? Agradável, isso exatamente eu tinha. Eu vi na outra tradução minha lá, fala agradável, né? Seja agradável, temperada com sal. Interessante, palavras, né, que acompanham, né, devem estar junto. Agradável, temperada, né, temperada, aí acrescenta o sal. Para que saibais como haveis de responder a cada um. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Temperada com sal. E novamente a palavra temperada, né? Pode falar. Vem novamente a palavra temperada, né? É muito interessante. Como nós usamos a nossa língua, nossas palavras devem ser palavras sólidas. Às vezes a gente fala coisas que são prejudiciais parece que o apóstolo está levando a pensar um pouquinho na maneira como nós usamos os fatos, para a gente ter sempre uma palavra acabar, nunca de ofensa, O livro de Jó, Jó 6 e 6, ele cita o sal lá também, interessante, dá uma olhada, Jó 6 e 6. Quem pode ler aí? Esse bate com a introdução. Apreciar-se o sal, o que é insípido, ou haverá sabor na clara do boca? Interessante, né? Como fala aí o escritor Jó, né? No seu livro, fala, cita o sal, né? Cita também até a clara do ovo, né? Pode falar também sobre alguma coisa clara do ovo. O sal faz a diferença. Você falava, a palavra agradável, meio certo. O sal tem a serventia e nós devemos, então, na figura do sal, fazer essa diferença.
tipo de sal lá, um monte de o sal, se ele não se for uma espécie, não vai ser jogado fora. Então é uma que traz também, pode trazer também uma figura muito mais negativa para nós. Quando nós, quando o crente, o cristão, ele não tem essa, ele deixa de ter essa palavra agradável quando não sai do nosso lábios, coisa agradável, pelo contrário, ele sai com coisa ruim, né? Então o sal é jogado fora, só que essa questão de sal fora. E julgar, então, cabe isso que eu estou pensando. Essa palavra da normal, que não sabe ter esse tempero para fazer a diferença. O nosso Roberto, ele citou a língua, né? Ele foi da língua para fora e citou, né? É realmente, de repente, né, a gente em conversa, né? E não observamos, nós soltamos palavras, né? Falamos coisas que vai atrapalhar, né? E não é, então, não são conversas, não são fala temperada, né? Com cuidado, então. E acabamos então ofendendo o outro, acabamos ofendendo a nós mesmos, né? Porque nós não observamos, né, a temperança, o cuidado, né, de palavras, e não lançamos, né, palavras. E acabamos então na ofensa em outros, né, próximos de nós, e isso então acaba sendo um caos, então, problema, né? Acaba sendo problema para muito tempo, né? Ou para sempre, né? Ou para sempre. Então é muito interessante, né? Devemos nos preocupar. Não, pode ir. Acho que a gente deve se preocupar vós sois o sal da terra, se o sal se tornar visível, não precisa de sal para mais próximo, senão pode ser lançado fora e utilizado pelos outros. Então é claro que o Senhor não está falando do sal, então quando um cristão perde o seu testemunho, digamos mesmo, de repente cai em adultério, né? A vida dele custa, né? E agora o que vai acontecer? As pessoas vão falar dele, não fica por ele, né? Ele fala agora, como se as pessoas estivessem pensando na vida. Então se trata de adultério, as pessoas boas, não são uma pessoa que deixa os olhos, começa a viver mesmo muito na sua cultura. Então aquela vida, ela se torna uma vida sem valor, né? Aos olhos de Deus, as pessoas começam a falar daquela pessoa. Nós temos muitos casos assim, né? A pessoa era muito útil, depois ficou parecendo da própria pessoa, e a falta de tempo, de certas coisas, aquela vida se tornou muito encostada espiritualmente, quase ser pisado por ele. Cuidado espiritual, sim. Algum outro pensamento aí? Atrás de um quentinho, vocês não estão nem escutando aí, então. Eu tenho um outro texto aqui de Marcos 9:49, eu vou citar, que ainda fala de sal. Isso aqui ele fala um pouco mais, além do sal. É Marcos 9:49. Ele fala assim: cada um será salgado com fogo,
e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, né? Como restaurar o seu sabor? Tende sal em vós mesmo e viver em paz uns com os outros. Exatamente, né? O assunto que nós estamos pensando, já aqui nisso, falei, né? Seria então o assunto, né, para pessoas já certamente convertidas, né? Salvas. E esse texto aqui, versículo 49 e 50 de Marcos 9, ele fala, né? Cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o seu sabor? Tende sal em vós mesmos e viver em paz uns com os outros. É interessante para pensar nisso aí. Fala salgado com fogo, né? Salgado com fogo. Fala de sacrifício, né? Cada sacrifício será salgado com sal. O sal, nós já vimos, fala da temperança, né? De tempero, né? Que as nossas palavras, então, ela deve ser temperada, né? Calculada. Devemos, então, pensar para falar, né? Pensar para falar. Pensar. Vamos antes, então, de falar qualquer palavra, então pensar naquilo que estamos falando, na maneira que estamos falando, porque é da maneira que vamos atingir a outra pessoa, então pode deixar uma marca. E isso vai ser difícil, né? E vai ser também algo negativo para nós, né? O nosso irmão já citou, né? De repente, vida que levamos, né? E coisas que são praticadas, então passa a ser comentário, né, o falatório das outras pessoas, e assim o testemunho vai de água abaixo, né, por palavras, vai por terra. Então, algum pensamento sobre esse texto que eu li aqui agora, de Marcos 9, de 49 e 50? Tem a luz aqui, é o conteúdo que passou lá Eu acho muito importante essa última frase, né? Nós ficamos tendo sal em nós mesmos e vós uns com os outros. E claro que se tem uma vida determinada espiritualmente, né? Pelas minhas palavras, organizações, né? Tudo temperado, moderado, né? Então envolver paz com todos os homens. Essa expressão de ter paz com todos os homens é importante para nós, né? Cristão. Nós temos paz entre nós, né? Temos paz também entre nós família. Então, uma das coisas que faz com que o trabalho cresça, né? É quando a paz é a harmonia. Então, se nós temos paz entre nós, se nós sabemos usar as nossas palavras para trabalharmos, se nós sabemos viver o nosso nome, então nós temos paz. E isso é realmente bom. Então, consciência se forma os lábios, né? E aqui, justamente, a criação, essa criação de paz. Quando estivermos Deus quer que haja paz em nós e paz com todos. essa paz, então, ela só pode ser produzida, né, se nós vivemos, então, uma vida temperada, né? Uma vida temperada. E é muito interessante nós pensarmos isso aí. Lá
no Velho Testamento as ofertas, né, a exigência do sal era grande, né, no sacrifício. Quando cita lá Levítico 2 e 13, né, ali